é uma alegria mais uma vez estar com vocês, falando um pouco sobre o nosso trabalho, o trabalho do governo federal, principalmente no momento em que tantas pessoas, principalmente aposentados e pensionistas, precisam de respostas seguras, claras do que o governo federal está realizando neste momento para proteger os nossos segurados da Previdência Social. Primeiro é importante lembrar que nós estamos diante de um processo de fraude contra aposentados e pensionistas que causou claramente para toda a sociedade uma grande consternação, porque durante os últimos 6 anos, principalmente, foi de fato montada uma quadrilha no INSS que tinha um único propósito: lesar os aposentados e pensionistas. Também a gente precisa lembrar que isso só foi possível porque entre 2019 e 2022 houve um projeto que se instalou no INSS, na Previdência Social, que tinha um propósito: desmontar a Previdência Social dos brasileiros. E isso, infelizmente, permitiu que pessoas com uma ideia criminosa se instalassem ali para exatamente montar uma engenharia criminosa e lesar os aposentados e pensionistas. Então, nós temos hoje um quadro, como você lembrou, Karine, até ontem, dia 19, 17 horas, de mais de 1.600.000 aposentados que foram aos sistemas do INSS, seja pelo meu INSS ou seja pelo telefone 135, informar a Previdência Social que tiveram, durante os últimos 5 anos, algum desconto indevido. Então, o grande desafio que nós temos agora é fazer com que as entidades informem ao INSS se esses descontos que foram apresentados como descontos indevidos foram ou não efetivamente indevidos. Então, a partir do momento em que o aposentado ou o pensionista vai ao sistema do INSS, identifica um desconto e que ele entende ser indevido, nós temos por dever legal oficiar a entidade a qual ele está vinculado, ainda que regularmente, para que ela diga se de fato há ou não a documentação necessária para comprovar o desconto. Se não houver a documentação, efetivamente, ela tem a obrigação de realizar o pagamento para o aposentado e pensionista. E se não o fizer, o governo federal já garantiu que irá ressarcir os aposentados e pensionistas, e o foco do nosso trabalho agora, para garantir esse pagamento, é que os bens dessas entidades estejam bloqueados, acautelados, para que a sociedade brasileira não venha pagar por uma segunda vez uma fraude que de fato se revelou ali terrível contra milhares de aposentados e pensionistas do Brasil. Já começaram, logo no dia da operação, nós já temos em torno de R$1 bilhão em bens bloqueados, outros na ordem de 2,7 bilhões foram solicitados e estão em fase de bloqueio, aguardando desdobramentos do processo judicial. E o interesse nosso, o trabalho firme dos nossos procuradores é fazer com que cada centavo que eventualmente seja gasto com o dinheiro do contribuinte seja integralmente ressarcido por quem de fato lesou os aposentados e pensionistas. O núcleo da fraude. E por que nós classificamos como núcleo da fraude? Porque durante a investigação policial ou o trabalho desenvolvido pela área de inteligência da Controladoria Geral da União, nós identificamos 2 categorias, essencialmente. Nós temos um grupo de entidades que estão ali envolvidas com pagamento de propina a servidores públicos, ou seja, atos de corrupção. E um segundo grupo de entidades que nós classificamos como entidades de fachada. São entidades que não têm sede social, são entidades que não têm vida associativa, que não prestam nenhum serviço a nenhum aposentado e pensionista. Sim, são entidades fantasmas. Então, ou seja, sendo fantasmas, foram criadas com o propósito de fraudar. Jamais essas entidades poderiam ter ingressado pelas portas do INSS. Jamais. E, infelizmente, entre 2019, essas entidades, algumas entraram e outras foram convidadas para entrar. E é importante que as pessoas se expliquem por que aconteceu o ingresso dessas entidades entre 2019 e 2022.
Ali, na minha opinião, criaram uma engenharia criminosa exatamente para lesar os aposentados e pensionistas que, a partir de um trabalho sério de investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, neste governo, entre 2023 e 2024, de fato foi totalmente revelada a fraude, combatida a fraude e, o mais importante, identificados os responsáveis. Porque não adianta nada nós identificarmos as fraudes, Gabriel, se nós não conseguimos identificar quem são os responsáveis. Porque se houve lesão a aposentados e pensionistas, os responsáveis precisam pagar não só penalmente, precisam pagar também economicamente. Tudo aquilo que foi de fato descontado e indevidamente precisa ser ressarcido. E esse é o trabalho que o governo federal, a partir da Advocacia Geral da União, está realizando neste momento, garantindo que cada centavo seja devolvido. Investigação policial, inquérito policial, ele não está encerrado, ele está em curso ainda. Novas frentes e novos detalhes podem ser revelados a partir de um trabalho muito cuidadoso, zeloso, feito pela nossa Polícia Federal. Agora, a grande tristeza para todos nós que somos servidores públicos, eu sou servidor público há 25 anos, é saber que houve ali de fato um envolvimento de servidores públicos federais, pessoas que tinham a obrigação de zelar, de cuidar do patrimônio público, de cuidar da vida dos aposentados e pensionistas, da segurança, né, no aspecto de segurança do benefício, infelizmente estavam ali, conforme revelado pelas investigações, envolvidos nesta fraude. Foram 4 servidores do INSS e 2 servidores da Procuradoria. Enfim, a realidade é que essas pessoas hoje foram afastadas imediatamente dos seus cargos, estão afastadas do exercício da função pública e todas já respondem a processo administrativo disciplinar que pode levar à demissão a bem do serviço público. Enfim, o compromisso deste governo é que também no campo disciplinar haja uma apuração rigorosa e exemplar. Nós não queremos servidores públicos conosco que não tenham compromisso ético, que não tenham compromisso com a integridade e com o zelo do patrimônio público e das pessoas. Porque é importante não só cuidar do patrimônio público, mas cuidar das pessoas. Principalmente pessoas como aposentados e pensionistas que já estão ali numa fase de vida que precisam ser protegidas, cuidadas e não roubadas, como foram neste caso revelado pelo trabalho da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal agora nesse período deste governo. Foram identificados 6 servidores envolvidos. Então, pode ser que outros surjam, enfim, de diferentes governos. Como eu disse, a operação policial ela está sendo ainda desdobrada, ela não encerrou. Nós estamos esperando ainda mais detalhes da operação policial. É uma operação que está sob sigilo, porque teve acesso a um conjunto de provas ali que podem revelar a participação de outras pessoas, inclusive servidores públicos. Portanto, o que nos interessa nesse momento? Nos interessa investigar a fundo. A determinação do presidente Lula é que não fique pedra sobre pedra, que todos aqueles que, de fato, tiveram qualquer tipo de envolvimento neste crime, nesta fraude, sejam ali investigados e responsabilizados sob todos os aspectos, do ponto de vista criminal, civil e administrativo. Esses dirigentes também foram incluídos no nosso pedido de bloqueio cautelar. E não só, nós tivemos o cuidado, há uma forte suspeita de que essas entidades, tendo a classificação de fantasmas e ou pagadoras de propina, elas estejam nesse momento trabalhando para ocultação de bens, transferência patrimonial. Então, o que é que nós temos interesse? Temos interesse de rastrear por onde passou esse dinheiro para que ele possa, de fato, ser ressarcido aos cofres públicos que vão ali pagar os aposentados e pensionistas. Então, é importante que os dirigentes sejam chamados à responsabilidade, porque os dirigentes que estavam à frente dessas entidades ou participaram da operação criminosa ou estão diretamente responsáveis do ponto de vista patrimonial por este processo de ocultação de bens. Ali também podendo eventualmente praticar outros crimes. Então, nós solicitamos, com receio de que esses dirigentes pudessem se evadir do Brasil, a retenção do passaporte. É uma medida cautelar típica, dura, mas necessária nesse momento, porque nós não podemos ignorar que o crime que foi cometido ali contra milhões de aposentados e pensionistas,
é um crime que comoveu toda a sociedade brasileira. Nós não esperávamos que pessoas, que entidades que se colocavam na condição de proteger, de prestar serviços a aposentados e pensionistas, estariam, na verdade, lesando os seus associados. Então, são associações que não representavam seus associados, mas criaram, sim, uma condição criminosa para lesar os seus associados. Portanto, os dirigentes precisam responder. Além da operação policial, além da operação a cargo da Polícia Federal, eles estão respondendo civilmente, porque esses bens precisam ser identificados, bloqueados, rastreados, para que possam servir de base para o pagamento dos ressarcimentos aos aposentados e pensionistas. Esse é o foco principal do nosso trabalho, porque no Brasil, muitas vezes, quando acontecem crimes, principalmente crimes envolvendo corrupção, recursos públicos, uso do patrimônio público, nós temos um histórico que precisa ser deixado para trás de não identificar mais o resultado patrimonial. As pessoas, às vezes, vão presas e o dinheiro, ele é ressarcido? Precisa ser ressarcido. Nós temos que ter a cultura de combater a corrupção e recuperar o patrimônio público desviado. Então esse é o nosso trabalho. Nós temos que mostrar para a sociedade que o crime não compensa. E este governo tem um compromisso de fazer com que o crime não compense no Brasil. Ao mesmo tempo em que nós temos hoje mais instrumentos do ponto de vista da ação cautelar, tanto no processo quanto na parte processo civil quanto no criminal, nós também temos instrumentos muito sofisticados hoje de ocultação patrimonial. Nós vivemos hoje na era das criptomoedas, então é muito difícil você rastrear criptomoedas, mas nós temos instrumentos. Então, é por isso que no pedido de bloqueio que nós fizemos na semana retrasada, nós solicitamos ao juízo que seja feito um rastreio a partir de corretoras de criptomoedas para entender por onde esse recurso passou, caso tenha sido utilizado, porque há uma forte suspeita de uso de criptomoedas para o desvio patrimonial. Existe hoje uma série de estratégias que o sistema criminoso usa e precisa ser combatido, como obras de arte. Por exemplo, nessa operação policial, diversas obras de arte foram apreendidas, joias, ouro, carros de luxo, enfim, tudo isso precisa ser convertido em dinheiro para que seja ali de fato convertido em renda e a partir disso seja devolvido para os cofres públicos que irão ressarcir os aposentados e pensionistas. Então, já há uma primeira avaliação de bloqueio de R$1 bilhão e nós estamos agora perseguindo a diferença para que nenhum centavo seja de fato pago pelo contribuinte brasileiro. Esse primeiro levantamento que nós realizamos, as 41 entidades associativas têm algum tipo de problema, porque nos 1.600.000 aposentados e pensionistas que já foram aos sistemas do INSS apresentar as reclamações, nós identificamos que as 41 entidades estão ali arroladas como possivelmente entidades que, digamos assim, realizaram algum tipo de desconto indevido. Agora, a grande pergunta que nós temos que depurar todas as entidades estão envolvidas em fraude? Não sabemos. As informações que nós temos até aqui nos dizem que não, que nem todas as entidades estão envolvidas no modelo sistêmico criado para fraudar, na perspectiva criminosa, aposentados e pensionistas. Agora, em que momento nós vamos saber esse quadro estabilizado, de que entidades estão, de fato, criadas para fraudar os aposentados e pensionistas e outras entidades que não foram criadas, mas que cometeram irregularidades e devem pagar por essas irregularidades? Agora, durante o processo de consulta aos aposentados e pensionistas, na medida em que os aposentados e pensionistas forem apresentando as suas contestações, as entidades serão chamadas para apresentar a documentação. Se as entidades apresentarem a documentação completa, regular do aposentado, nós vamos começar a identificar as entidades que, de fato, estão ali criadas para fraudar os aposentados e as entidades que, de fato, cumpriram as normas do INSS. E é importante que se faça isso porque é importante separar o joio do trigo. Nós não podemos colocar todas as entidades, nesse momento, no mesmo pacote. E é muito claro que algumas entidades, de fato, apresentam as documentações. Nós já começamos a receber de algumas entidades a documentação completa dos aposentados e pensionistas, principalmente a biometria, porque nós desde o ano passado começamos a utilizar a biometria. Então,
Este processo que está sendo realizado pelo INSS agora vai revelar para a sociedade quais são as entidades que estão ali envolvidas na fraude e quais são as entidades que de fato cumpriram com as suas obrigações. Qualquer entidade, eu vou repetir, qualquer entidade que tiver envolvida com fraude vai pagar, sob todos os aspectos. Não há aqui nenhum tipo de pré-julgamento. O que nós não temos nesse momento é elementos de prova para colocar todas as entidades na condição de entidades fantasmas ou entidades criminosas. Esse é o ponto. Agora, se houver irregularidade, vai pagar pela irregularidade. Se houver conduta criminosa, vai pagar pela conduta criminosa. Esse é o propósito firme deste governo. A Justiça Federal indeferiu todos os pedidos porque entendeu que eles não eram procedentes em caráter liminar. O que é que a Justiça Federal entendeu naquele momento? Que todas as regras de transparência, interesse público foram cumpridas. Então, ela é uma boa pergunta que você faz, porque, na realidade, o que aconteceu foi que, ao avaliar o pedido feito pelo vereador ali do Paraná, a Justiça Federal de Brasília identificou que não havia nenhum elemento mínimo para deferir qualquer pedido, uma vez que, a princípio, do ponto de vista formal ali, todos os requisitos de transparência, prestação de contas, cumprimento do interesse público foram cumpridos ali pelo governo federal. Então, é importante que isso seja apresentado à sociedade, porque muitas vezes algumas pessoas entram com ações populares com o propósito de manchetar, quando na realidade as questões ali já estão muito mais do que debatidas e apresentadas à sociedade, para toda a coletividade, e é uma oportunidade que nós temos também, como Advocacia Geral da União, de demonstrar a regularidade de todos os atos que foram ali administrativos, que foram ali enfrentados pelo Estado brasileiro. Portanto, esse é um caso típico de que mais uma ação popular que foi apresentada com o objetivo de fato de causar constrangimento ao Estado brasileiro, porque são viagens internacionais e que terão um destino único, que é o arquivamento. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão se aproveitando da fragilidade dos nossos segurados da Previdência Social para prometer vender ali facilidades que não existem. Eu quero aqui aproveitar este horário nobre, este veículo tão importante para a sociedade brasileira, para dizer para vocês o seguinte: o único canal autorizado para tratar do ressarcimento de descontos indevidos associativos é o canal Meu INSS ou o telefone 135. Não clique em nenhum link, não entre em nenhuma página, não faça nenhum depósito, não faça nenhum Pix, nada, não existe nada disso. Não existe central telefônica que não seja 135, não existe grupo de WhatsApp, não existe canal ou página no Instagram, não existe canal no Facebook. O único canal na internet autorizado é o Meu INSS. E a única central telefônica autorizada é o 135. Se você recebeu algum link convidando para entrar em alguma página na internet que não seja o Meu INSS, porque o INSS não manda link para ninguém, não manda SMS, não manda WhatsApp. Nem liga para ninguém. Nem liga para ninguém. Então, a única condição que você tem de saber, de fato, se teve desconto indevido, é ou ligando na central 135 ou você entrando no seu sistema do Meu INSS. Não há nenhum tipo de canal facilitado para isso que não seja o oficial do Meu INSS ou 135. Se você entrar e clicar em algum tipo de link e alguém lhe pedir Pix ou depósito, corra, fuja, porque é golpe na certa. A senhora, o senhor que tiver qualquer tipo de dificuldade, consulte seu filho, consulte um parente, consulte um amigo, mas não clique em nenhum link que é enviado por grupos de WhatsApp, por SMS, porque é fraude. Nós já estamos investigando uma série de links que foram repassados para a AGU pelo INSS. Nós já derrubamos algumas páginas na internet, mas
o volume de novos golpes que surge a cada dia é de fato assustador. Polícia Federal está no caso também, obviamente, a partir de seu trabalho corriqueiro, mas se você tiver o conhecimento de que algum link, algum site de fato foi levantado para cometer golpes, por favor, denuncie. Apresente essas informações à ouvidoria do INSS ou à ouvidoria.gov.br, que é um canal oficial do governo federal. E ali, a partir dessa denúncia, nós iremos investigar. Este grupo especial trabalha desde o dia da fraude que foi revelada, e nós conseguimos identificar uma série de medidas ali que haviam sido adotadas no governo passado, e que essas medidas já foram ali trabalhadas e corrigidas pela atual gestão do INSS. Uma segunda frente de trabalho é exatamente a que nós estamos falando agora aqui no programa, que é o ressarcimento aos aposentados e pensionistas. Porque nós, uma vez que nós identificamos essa fraude, nós tínhamos que dar conta, do ponto de vista jurídico, de montar uma modelagem jurídica para garantir o ressarcimento desses aposentados e pensionistas. Então, os procuradores da AGU fizeram um trabalho, junto com a atual gestão do INSS, para fazer um fluxograma, criar um modelo jurídico para que fosse viável o ressarcimento dos aposentados e pensionistas, mas repare, fazendo com que, em primeiro lugar, as entidades sejam chamadas a pagar. Porque senão, se nós não fizéssemos isso, a sociedade brasileira, o contribuinte brasileiro, ia pagar duas vezes. Então, qual é a grande diferença desse trabalho? Nós atuamos de forma estratégica e inteligente para que, ao mesmo tempo em que nós garantíssemos com que o aposentado e pensionista recebesse tudo aquilo que foi descontado indevidamente, nós criamos também condições para que quem gerou a fraude pudesse pagar e isso não fosse transferido à sociedade brasileira. O pedido que o presidente Lula nos fez, como advogado-geral da União, é que nós, de fato, consigamos ali na justiça fazer com que todo aquele que cometeu fraude pague totalmente, integralmente pela fraude que cometeu. Então, nós estamos falando da fraude do desconto, mas tem a fraude também de benefícios, na concessão de benefícios, fraudes em auxílios-doença, fraudes de toda ordem. Desafio nosso, como governo, é combater as fraudes, independente da natureza da fraude ou a origem ou o estado. A tecnologia criminosa que nós identificamos no caso dos descontos, ela foi possível porque, de fato, houve uma série de normas que foram alteradas no governo anterior, leis, instruções normativas que permitiram com que essas entidades fantasmas entrassem dentro do INSS. Uma vez essas entidades dentro do INSS, elas colocaram para moer a sua máquina de guerra e levaram ali a um aumento da fraude contra aposentados e pensionistas. Mas nós temos em ciência, a partir das inúmeras investigações Brasil afora, de que outras fraudes ocorrem, envolvendo ali aposentados e pensionistas. O uso indevido da documentação de aposentados e pensionistas para contrair empréstimos consignados, o uso de aposentados e pensionistas, ou o uso da documentação fraudulenta de idosos para concessão de aposentadorias. Infelizmente, existem parentes que utilizam da condição de seus aposentados para continuar recebendo de forma indevida benefício. Enfim, o governo federal está investindo desde 2023 na reestruturação dos órgãos de inteligência do Estado. A Controladoria Geral da União voltou a trabalhar com autonomia. A Polícia Federal voltou a trabalhar com autonomia. Eu quero saber por que havia um inquérito parado na Polícia Federal desde 2020 e o governo anterior não fez nada. Qual foi o governo que conseguiu investigar e revelar para a sociedade a fraude? Este governo. Só foi a partir do trabalho da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, com autonomia, com independência, com a liberdade que o presidente Lula deu, que nós conseguimos revelar a fraude que estava sendo perpetrada contra aposentados e pensionistas. Eu queria aqui deixar para a sociedade essa reflexão. Muitas vezes existem governos que preferem colocar para debaixo do tapete a sujeira. Não é o caso deste governo. Nós temos interesse de revelar para a sociedade tudo o que aconteceu. Doa quem doer.
nós só temos um interesse, é a verdade. Porque a gente tem que saber o que é que aconteceu, porque quando a gente sabe o que é que aconteceu e quem são as pessoas envolvidas, nós conseguimos, ali na linha do que o Luiz Felipe nos perguntou, construir novos sistemas de proteção, de controle, para evitar que novas fraudes aconteçam. Porque nós temos que reconhecer que com a tecnologia que existe hoje, novas fraudes podem acontecer. Qual é o papel do Estado? Coibir, combater a partir de inteligência pública, investigação policial, auditoria, investigação dos órgãos de controle com autonomia. E só para encerrar essa pergunta, eu fiquei muito assustado porque um grande veículo divulgou esses dias que 2 servidores públicos foram afastados do INSS no governo anterior, sendo que esses 2 servidores foram à Polícia Federal denunciar a fraude e nada foi feito. É assim, essa é a diferença de quem quer combater a corrupção e de quem quer levar a corrupção para debaixo do tapete. Quem quer combater a corrupção, investiga. Quem quer combater a corrupção, faz a operação policial. Quem quer combater a corrupção, revela para a sociedade a fraude. Essa é a diferença dos governos. Nesse momento, nós temos uma série de instrumentos financeiros, PIX, conta bancária, enfim, que as entidades podem se valer para interagir diretamente com seus associados e ter o seu desconto. Então, nesse momento, o governo está refletindo o risco e, digamos assim, os elementos de controle para ver se é o caso ou não de manter esse modelo. Aparentemente, há uma avaliação de que o risco e a fragilidade do sistema não compensa. Enfim, nesse momento, a gente está sendo muito cuidadoso, mas é possível que o governo tenha uma informação sobre isso em breve. E estão espalhados em todo o Brasil. Não todos os estados e todas as regiões foram alvo desse golpe de forma indistinta. Então, assim, não dá para falar que tem uma mancha ali de fraude mais identificada nesse momento, mas é importante que a gente avance. Nós só estamos no 7º dia de sistema aberto. Enfim, vamos esperar. Nós precisamos de pelo menos 15 dias para poder consolidar essa primeira avaliação e mostrar para a sociedade o trabalho de uma forma mais robusta. A CPMI é um direito de todo parlamentar e do Congresso Nacional. Eu só quero dizer para a sociedade brasileira que nunca um governo investigou tanto como este. Nós estamos nesse momento com investigações na Controladoria Geral da União, no INSS e na Polícia Federal. Toda a fraude foi revelada por este governo. Tudo está sendo colocado para conhecimento da sociedade. Eu só tenho uma preocupação porque nós temos pressa para construir o modelo jurídico e devolver os recursos para os aposentados e pensionistas. Eu me preocupo se uma CPMI nesse momento não pode atrapalhar este processo de devolução dos recursos para os aposentados e pensionistas. É essa só a minha preocupação. A Justiça não apreciou nosso pedido ainda de retenção de passaporte, nós estamos reiterando. É uma medida, como eu falei, atípica e drástica, mas nós confiamos na necessidade dessa medida para proteger o patrimônio dos aposentados e pensionistas. Nós instauramos um processo preliminar de improbidade administrativa. Então, nós iremos concluir este processo preliminar e possivelmente abrindo ações de improbidade administrativa contra os servidores e os dirigentes. Porque é mais uma medida que nós temos de garantir a eficácia da reparação e a perda da função pública, porque essas pessoas que estão envolvidas nesse tipo de fraude, elas não podem ter acesso mais ao serviço público. É muito importante que a gente crie condições para que a sociedade se veja protegida na sua amplitude. O processo de improbidade administrativa tem algumas consequências. Primeiro, a reparação integral ao erário. Quer dizer, ou seja, tudo aquilo que foi desviado, tudo aquilo que foi recebido produto de corrupção deve ser objeto de perdimento ali por parte dessas pessoas e reintegrado ao patrimônio da União. A segunda grande consequência é a perda da função pública, porque nós temos que trabalhar de forma exemplar. Pessoas que estejam envolvidas em fraudes ou atos de corrupção, elas não podem mais integrar os quadros do serviço público. Então esse é o compromisso desse governo. Agora,
Tudo precisa ser feito com o devido processo legal, com a ampla defesa, o contraditório dentro do Estado de Direito, porque nós já vimos no passado que muitas pessoas, às vezes, bem intencionadas, querendo cometer, fazer investigações, não observaram o devido processo legal e acabaram levando a nulidade de processo. Então, a gente tem que olhar a atuação dentro dos órgãos de investigação, cuidando de todas as fases, para que nenhum processo tenha nulidade e essas pessoas não venham a ficar impunes. O nosso interesse é que a cultura da impunidade fique para trás definitivamente no Brasil. Nós identificamos nos últimos anos uma série de golpes cometidos na internet com o uso de ministros de Estado, símbolos oficiais. Na época que teve a polêmica do Pix, uma série de golpes aconteceram na internet usando a logomarca da Receita Federal, a logomarca do governo federal, e isso levou a cometimento de fraudes e golpes contra milhares de brasileiros. Nós entramos no mês passado, em abril, com ação judicial contra a Meta. A Meta é a empresa que controla o Instagram e o Facebook. O que é que estava acontecendo e ainda está acontecendo? Esta empresa, a Meta, está monetizando, está ganhando dinheiro com o impulsionamento de links falsos, sendo que esses links são utilizados para cometer fraudes e crimes e golpes contra a cidadania, contra os cidadãos. Enfim, nós estamos pedindo que esta empresa seja responsabilizada, tenha a obrigação de criar filtros para impedir o uso, seja de forma rudimentar ou seja com o uso da inteligência artificial, da imagem e símbolos oficiais, de imagens de figuras públicas. Não é só autoridades públicas. Uma série de personalidades do mundo artístico, cultural, também tem tido a sua imagem utilizada, e isso tem sido utilizado para praticar crimes e golpes na internet. A sociedade precisa estar atenta para não cair em novos golpes. Sempre que for necessário ter acesso a algum serviço do governo federal, o link, a plataforma é gov.br. Não existe nenhum outro tipo de serviço prestado pelo governo federal que não esteja hospedado em um site gov.br. Então esteja atento para que não possa cair mais em um golpe como nós temos visto e identificado nos últimos dias. Nós tivemos acesso esses dias aos números da redução do desmatamento no Brasil. É um número de fato muito forte, mais de 30%, e esse resultado é fruto de um trabalho sério da ministra Marina Silva, do presidente Agostinho do IBAMA, do presidente ali do Instituto Chico Mendes, de toda a equipe do governo que está voltada à proteção do meio ambiente. Agora, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de chefiar uma instituição e que no primeiro dia que eu assumi como advogado-geral da União, nós criamos a Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente. Porque não adianta nada nós fazermos o trabalho de fiscalização em campo com os nossos servidores ambientais se quem cometeu crimes e infrações ambientais ia à justiça e conseguia se livrar dessas infrações. Então nós mudamos a lógica que existia no passado e passamos a fazer o quê? Passamos a processar de forma efetiva esses infratores ambientais. Quando eu cheguei na Advocacia Geral da União, tinha um parecer do meu antecessor que permitia a baixa de 29 bilhões de reais em multas ambientais. Nós imediatamente revertemos esse parecer e passamos a cobrar essas pessoas por todo o crime e todo o dano patrimonial que causaram ali ao meio ambiente. Então, quando nós responsabilizamos no bolso e criminalmente essas pessoas, as pessoas que cometem crimes ambientais, infrações ambientais, nós mostramos à sociedade que o crime ambiental também não compensa. Porque ao lado do trabalho de fiscalização in loco, nós temos que ter um trabalho na frente jurídica para poder fazer valer a lei.
é muito difícil, porque nós temos muitas vezes brechas jurídicas que as pessoas se utilizam para poder não pagar por seus crimes e suas infrações. Nossos procuradores estão instruídos nesse momento, tanto é que nós já entramos com mais de 4 bilhões de reais de ações cobrando ressarcimento por degradação ambiental, por emissão irregular de carbono, enfim, por desmatamento ilegal, por pastagem ilegal, por mineração ilegal desses infratores, porque eles devem sentir também no bolso que o crime não compensa, e também não compensa na área ambiental. A média dos descontos é de R$ 38. Para quem ganha um salário mínimo, é muito dinheiro. Sem dúvida. Nós não temos como estimar se é pouco ou é muito. Para mim é muito, porque qualquer um centavo tirado da conta de um aposentado, de um pensionista que vive com um salário mínimo é muito dinheiro. E o dever do Estado, o dever da Previdência Social é proteger esse aposentado e pensionista. Então, independente do valor, a gente tem que dizer para as pessoas que não vale a pena mais qualquer tipo de fraude contra aposentado. Não é só no caso do desconto associativo não, tá? Nós temos recebido denúncias de seguros, de pecúlios, de auxílio funeral, de consignados. O aposentado e pensionista, ele está numa fase de vida que ele precisa ter todo o cuidado do Estado. E qualquer tipo de golpe que tire dele um centavo que for, ele tem que ser coibido com rigor. E o exemplo que precisa ser dado por nós como representantes do Estado brasileiro. Com 400 servidores nós vamos conseguir aumentar a nossa capacidade de trabalho e ter mais velocidade para responsabilizar fraudadores, cobrar o patrimônio da União, fazer justiça fiscal, porque é muito importante que a gente combata também a cultura da sonegação. A gente está falando dessa fraude, mas bilhões de reais deixam de entrar nos cofres públicos por sonegação fiscal. E é papel da Advocacia Geral da União, pela PGFN, fazer justiça fiscal, cobrando de quem deve os seus créditos tributários, porque é injusto alguns pagarem e outros não pagarem. Aumentar a capacidade de trabalho na cobrança das infrações ambientais. Enfim, nós temos uma frente inteira de trabalho que demanda aí mais pessoas, mais colegas trabalhando conosco e de fato esses servidores que vão ingressar agora nos nossos quadros vão nos ajudar muito.